Olá, como vão? Espero que tenham tido uma semana agradável na presença do Senhor. Hoje nós queremos continuar o nosso estudo sobre o quarto mandamento, né? Lembrando que lá a expressão é dia do Senhor ou sábado, que é a palavra Shabat, que quer dizer descanso. É algo que nós estamos olhando para os textos da palavra de Deus, que começa lá em Êxodo 20, depois nós vemos prosseguir essa história em Deuteronômio, capítulo 5, mas anteriormente já fazendo a ligação lá com a primeira criação, quando em Gênesis Deus cria tudo em 6 dias e no sétimo descansou, né, dando então essa palavra descanso, a palavra Shabat, que originalmente quer dizer isso, né, cessação de trabalho, descanso, deixar as atividades, né, e que nós trazemos para o nosso calendário semanal na questão de o dia de sábado, né? Lembrando que o dia de sábado é na expressão do Antigo Testamento, e nessa expressão do quarto mandamento é Shabat, quer dizer descanso, não necessariamente que venha a ser, né, esse dia que hoje nós temos no nosso calendário. A gente está trabalhando bem essa questão dentro da história, do desenrolar da história do Velho Testamento a chegar até o Novo Testamento na sua fase completa, né, de Gênesis a Apocalipse, para nós compreendermos bem esse significado, né? O texto básico, como eu disse, nós estamos ainda estudando sobre Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, e Deuteronômio capítulo 5, verso 12 a 15, que é o quarto mandamento. Veremos hoje, então, aquilo que eu deixei semana passada, os termos do mandamento e a ressonância desse mandamento no Antigo Testamento, para que semana que vem a gente venha falar sobre no Novo Testamento e também na tradição reformada da qual nós nos servimos como igreja evangélica aqui na face da terra até que Cristo volte. Uma igreja reformada, sempre reformando, que continuamos sendo nesse pilar, tendo como única regra e prática de fé as Escrituras Sagradas. Então vamos lá, os termos do mandamento. O que consta então no quarto mandamento? O Shabat deve ser lembrado. Êxodo capítulo 20, verso 8 diz o quê? Lembra-te do dia de sábado, a expressão Shabat, para santificar. Lembrar para algo que tinha a ver com santificação. Esse vocábulo, né, da Bíblia hebraica dada por Moisés tem um sentido muito mais extenso, né, do que meramente recordar esporadicamente, né, esse momento. Trata-se aqui muito mais de um memorial, né, manter uma lembrança, algo que não poderia ser esquecido na vida do povo de Deus lá no Velho Testamento. O Shabat deveria ser lembrado para santificação. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A ideia da escritura é separar, então, consagrar, né, ou tratar como algo sagrado. Não é meramente também cessar as atividades, né, simplesmente por cessar, mas tem esse sentido, separar, né, esse momento. Esse momento é separado para uma consagração, né, porque esse momento também, né, é um momento sagrado na presença de Deus. A base para essa santificação é o registro da primeira criação, é aquilo que nós temos lá na primeira criação, que semana passada nós falamos, né, dessa criação, e a segunda criação que começa em Jesus Cristo, quando ele nos dá nova vida. Nós estamos voltando novamente na questão lá do Velho Testamento, nessa ótica da primeira criação. A base para a santificação, então, está nela, onde Deus fez o quê? Trabalhou 6 dias e descansou no sétimo dia. Se nós formos pegar lá cronologicamente os 6 dias da criação, nós vamos ter o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia da criação, não temos nem ainda o quê? A expressão de 24 horas, né, no sentido de estações, de tempos, de meses e anos. Até o terceiro dia nós temos a expressão
tarde e manhã primeiro dia, tarde e manhã segundo dia, tarde e manhã terceiro dia, ainda não dentro de uma cronologia para a vida humana. Então nós temos que olhar para isso também. Não estamos falando de 24 horas nos 3 primeiros dias. Vamos falar 24 horas a partir do 4º dia da criação. Vai lá em Gênesis 1 que você vai analisar isso de forma bem tranquila. Vai ver como é dada a parte da criação. Mas Deus fez em 6 dias e no 7º dia ele descansou, diz ali o texto de Gênesis capítulo 1, verso 11. Porque em 6 dias, verso 11 de Êxodo, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, ou o Shabat, ou o descanso, e o santificou. Essa santificação, então, não está presente tão meramente na nossa pessoa, né? Não é lembra-te para você santificar, lembra-te daquilo que Deus colocou como alvo na sua vida. É isso que a primeira criação vai trazer para nós, porque quem santificou foi Deus, né? E se Ele santificou, ao entrarmos nesse descanso, temos que entrar também o quê? De forma a santificar a nossa vida, né? Mais precisamente na presença do nosso Deus. Quando nós vemos essa expressão aqui, porque o Senhor abençoou, né, e o Senhor descansou, dá a ideia que Deus se cansou ao criar todas as coisas. Não é dessa forma também. Precisamos olhar aqui também numa ótica divina e entender que Deus fala, Deus mostra para nós na nossa ótica humana. Então tem coisas que é difícil para nós compreendermos se não fosse Deus colocar isso na nossa estrutura. Então, nós entendemos essas e outras passagens no sentido de um antropomorfismo, ou uma fala colocada na expressão do homem para compreensão humana, não que Deus agiu dessa forma no sentido divino, né? Atribuindo então a Deus o quê? Características humanas, né? Quando nós falamos no Pai, né? O Pai é Espírito, né? A Bíblia diz Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O único Deus que se fez carne, né, se colocou no mesmo aspecto humano que nós foi Jesus Cristo. Então Deus é Espírito. Mas nós vemos muitas vezes a expressão de mão de Deus sendo dita, a expressão de Deus pegar os seus ouvidos para inclinar para nós, para nos ouvir. Essa é uma forma antropomórfica, porque Deus é Espírito, Deus não tem o corpo humano como o nosso. Quem fez corpo humano como o nosso foi o Deus encarnado, Jesus Cristo, né? Então, quando atribuímos essas características humanas a Deus, então essa expressão antropomorfismo, né, para nossa compreensão daquilo que Deus faz no agir em nós. Né? Quando falamos que Deus se arrependeu, Deus jamais vai se arrepender, né? Mas o homem sim, né? Nesse sentido, ele faz o quê? Ele tem essa estrutura de arrependimento, né? A ele foi chamado o arrependimento, jamais a Deus. E nós vamos ver textos falando dessa forma quando de ótica divina. Um exemplo. Gênesis capítulo 2, então, verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Deus descansou de toda a obra, né? Dá esse sentido humano de que Deus trabalhou seis dias, né? E no 7º ele precisava o quê? Descansar. Não é assim. Êxodo capítulo 31, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º descansou e tomou alento, né? Relaxou naquele dia no sentido não deturpado da palavra, né? Descansou. Né? Deus precisaria desse momento de descanso? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele tem todo o poder, Ele não precisa dessa questão. Mas foi uma forma que Deus então faz mostrar a nós que nós, a quem Ele fez, nesta estrutura que somos, precisamos de descansar. Né? Por isso Ele deu o exemplo na criação para nós, não para ele próprio, né? Essa é a forma antropomorfismo então que nós temos, né? Nós não podemos entender então essa descrição,
né, literal, pelo contrário, né? Como ser divino todo-poderoso, então, Deus não fica inativo, não tem como ele ficar inativo, muito menos tem como Deus se cansar, né? Não há limites para Deus, ele é todo-poderoso. Olha o que diz a expressão do salmista e do profeta Isaías, Salmo 121, verso 3 a 4. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Deus não dorme. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Essa expressão está falando de Deus no seu cuidado para com o seu povo, né? Deus não dorme, ele não descansa nesse sentido. Isaías 40, verso 28. Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, né? Por isso ele não precisa de um dia para ele descansar, nesse sentido. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus não se cansa, Deus não se fadiga, né? Então, aí nós vamos entender que esse Shabat, dia de descanso, né, foi feito para o homem, e não também o homem para o Shabat, né? Foi feito para o homem, né? Esse sentido de que o homem precisa disso. Deus conhece a nossa estrutura, ele nos fez. Por isso, ele traz como exemplo que nós precisamos ter o quê? Um momento de descanso. Descanso para quê? Para o nosso corpo físico, descanso para a nossa mente, descanso para a nossa alma, no sentido aí também de santificação. O foco do texto aqui é para nós destacar Deus como modelo. É isso que nós precisamos entender. Se o próprio Criador descansou, nós também devemos fazê-lo. O modo de praticar, então, o mandamento vai se encontrar ali onde? Em Êxodo capítulo 20, verso 9 e 10, que vem como mandamento para as nossas vidas. Em 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado, ou o Shabat do Senhor, ou o descanso do Senhor, né? Teu Deus, não farás nenhum trabalho. A ideia é essa, não fazer nenhum trabalho mesmo, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. E é interessante que quando coloca o animal aqui na expressão, o animal nós estamos num período agrário, agrícola, né, onde o homem fazia o quê? Pegava o animal como ferramenta para si, era o trator do homem naquele momento, né? Nas suas atividades, né, empresariais, né, nas suas atividades de trabalho. Tanto é que quando nós falamos em hoje confecção de móveis, nós vamos falar que a pessoa que faz móveis, ela é o quê? Ela é o sentido de carpinteiro, ou de, fugiu a expressão da palavra, mas aquele que trabalha com madeira, né, com a confecção de móveis. Jesus trabalhou com madeira, o seu pai, José, na expressão terrena, era também um carpinteiro, aquele que trabalhava com a madeira, mas não no sentido de criação de móveis, né, de mesas, de cadeiras, porque naquela época nem existia quase essa expressão de cadeiras, né? Era sim para fazer o quê? Para fazer material agrário, né, para que as pessoas pudessem então trabalhar. Era como se fosse hoje para nós o quê? Uma fábrica para construir matérias-primas para alguém que vai ao seu serviço, ao seu trabalho, para a confecção das suas atividades. Por isso, o animal tinha importância, tanto é que no Velho Testamento o animal tem até lei para ele, né? Tanto para o boi, né, tinha a lei, né, por essa questão agrária, né, por essa questão também de trabalho civil. Teu servo e tua serva, por quê? Porque são os empregados, os trabalhadores, né, que nós hoje usamos outro termo, não de empregado, mas de colaborador, né, seria esses, né? Nem os forasteiros da sua porta para dentro também não poderia, porque forasteiro aqui tem o sentido também daquele que trazia matérias para vendas também dentro do contexto das cidades. Então, esse mandamento ele tem um caráter muito civil, bastante civil. Por mais que eles tenham um caráter religioso, cerimonial, no sentido de santificação, mas ele tem esse caráter civil. É um mandamento civil para a vida de Israel naquele momento. Interromper o trabalho.
Simplesmente assim. Essa era a ordem de Deus para a vida do seu povo. Ok? Segunda questão que nós precisamos entender aqui é a ressonância do quarto mandamento no Antigo Testamento, então. O Shabat é mencionado diversas vezes no Velho Testamento, né? Em um texto que precede a promulgação da lei, Gênesis capítulo 16, quando Deus manda o maná e quando Deus manda as codornizes, Deus é destacado como fonte e garantidor do sustento, né? Porque o povo queria entender como que eles iam viver ali no deserto, né? Para poder se alimentar. Deus mandou o maná, o povo reclamou, Deus mandou as codornas, né? Para que esse povo pudesse então o quê? Ter Deus como seu sustentador, né? E colocar em Deus a sua confiança. Tanto é que no dia de descanso, no Shabat, eles recolhiam um dia antes, ou que 2 vezes aquele produto, para eles poderem descansar. Por quê? Durante os dias normais, se recolhesse além desse produto, esse produto mofava, estragava, porque eles tinham que entender que a fonte garantidora de todos os sustentos é Deus, né? Deus é quem dá, né? Isso era uma observância que eles precisavam ter, questão de fé, né? Essa fé que precisamos também voltar para os nossos dias, porque nós vivemos o quê? Nós vivemos uma sociedade muito materialista, uma sociedade que crê apenas no seu esforço próprio, por isso não há mais uma dinâmica de cessar atividades, né? Nós vemos isso sendo engolido dia a dia, né? O nosso domingo hoje já não é mais um domingo de descanso, mas é um dia a mais que às vezes pode ter para o trabalho. Às vezes os filhos de Deus descansam, mas nesse dia vai o quê? As atividades que estão abertas, porque para se servir, porque está descansando sim, mas tem alguém trabalhando para que esse descanso aconteça também, né? Então, essa era a questão do forasteiro que nós vamos ter ali, uma questão civil. Esse mandamento era para regular a vida civil do povo de Deus e entender o que? O povo de Deus naquele momento. Aquele momento teocrático, é Deus que traz todas as direções para a vida espiritual, para a vida civil daquele povo. Então, aquele povo precisava entender isso. Esse mandamento tem esse aspecto muito forte na vida do povo de Deus. Deus forneceu o maná. O maná caía do céu junto ao orvalho e era recolhido. A quantidade a ser recolhida correspondia aqui ao consumo diário daquela família, né? Conforme o número daquela família deveria ser recolhido. Por quê? Ao ser guardado para o dia seguinte, o maná iria estragar. Se você quisesse o quê? Ser um pouco mais guloso, por assim dizer, ou quisesse ter essa ânsia material de só possuir, Deus não iria abençoar essa ânsia na sua vida, né? Olhe para o texto, vai lá em Gênesis 16 depois, verso 4 e os versos 15 a 21, que você vai ver certinho esse texto. Você pode ir lá depois, grava aí, marca aí no seu papelzinho do lado, depois vai ao texto. O que acontecia então? Na véspera do Shabat, ele deveria então recolher e preparar a quantidade dobrada, porque no Shabat não poderia fazer nenhuma obra, não podia trabalhar mesmo, tinha que descansar. Não somente a pessoa, mas descansar quem? Os seus servos ou os seus trabalhadores, assim como deveria descansar o quê? Os seus animais, que seria o quê? Seria guardar os seus instrumentos de trabalho para não mexer nele, né? Se você era professor nesse dia, você guardava seus instrumentos, não iria mexer nele nesse dia. Se você era motorista, nesse momento você ia guardar o dia do seu trabalho, não ia mexer nele, assim por diante todas as nossas atividades, era guardar. Se você era um empresário que tinha uma loja ou alguma questão assim, você guardava nesse dia para não trabalhar. E se alguém viesse vender algo para você nesse dia, o forasteiro que saiu lá das suas terras, trouxe as suas encomendas para você, o que você faria com isso? Nesse dia também você falaria, não posso fazer negócio neste dia, porque este é um dia de descanso para mim e para você.
né? Essa era a expressão que trazia. Era um caráter bem cívico mesmo para a vida do povo, né? Regular o povo também, para que eles aprendessem a trabalhar, sim, 6 dias e descansar um dia. Todos, né? Não somente ele, todos nessa expressão, né? Por isso que quando recolhia o maná nesse dia, podia recolher, então um dia antes poderia recolher em dobro, a fim de observar o quê? O repouso, o santo sábado do Senhor, ou Shabat. Está lá, volta a Êxodo, capítulo 16, anote aí, depois você vai ver, o verso 5 e o verso 22 a 24, que nós trazemos aqui como exemplo para entender essa questão. Esse sinal, então, foi dado para o quê? Para provar a obediência pactual. O que é uma obediência pactual? É a guarda da lei dos filhos de Deus. Havia uma lei, havia uma regra nessa lei, e essa lei deveria ser observada, né? Ela deveria ser guardada. Né? Êxodo 16:4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu, Deus falando, para que eu ponha à prova se andam ao quê? Na minha lei ou não. A ideia aqui desse mandamento era para ver se o povo obedecia a Deus, se andava na sua lei, né? Em toda a sua lei. Não era apenas uma lei de guarda do dia de sábado para o santificar. Tinha todo um regramento, né, de forma cívica aqui nesse momento. Então, o povo precisava olhar nessa expressão, então, de ver a lei ou não, né, todo o regramento da lei, porque nós estamos, então, voltando a dizer, nós estamos aonde? Nós estamos dentro de um contexto, de um governo teocrático. É Deus quem determina, é Deus que diz como deve acontecer. Isso lá no Velho Testamento, não vamos esquecer. Em Êxodo 23, verso 12, que vai estar ligado à festa, né, de Levíticos 23, 3, que cada festa em Levítico 23 nós já vimos, é um Shabat. A ordem para guardar o Shabat é ratificada com uma nota importante. A nota era essa que vamos ter lá em Êxodo 20. Tanto pessoas quanto animais precisava de um dia para tomar alento. Animais aqui é aquele que auxiliava no trabalho cotidiano, no trabalho de cada um. Nós estamos, volto a dizer, num contexto agrário, né, onde o animal é peça importante para isso. Nós estamos num tempo onde o quê? As pessoas se locomovem através de animais, peças importantes. Também o animal deveria, nesse dia, ser deixado de lado nas suas atividades. Ele não poderia ficar lá rodando o moinho para fazer alguma coisa. Ele não poderia estar sendo usado pelos servos para estar arando a terra. Nesse dia, o trator para. As empresas param. Era isso que Deus estava falando naquele contexto. Ou seja, revigorar-se para uma nova semana de trabalho. E esse parar-se, sim, tem um caráter o quê? De fé, de confiança no Deus que faz todas as coisas. Êxodo 23, 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. Farás a tua obra, o teu trabalho. Questão de trabalho. Não está falando aqui de momento cultico na presença de Deus simplesmente. Questão de trabalho. Para que descanse teu boi. Depois você procura no Velho Testamento, você vai encontrar muitas leis sobre o boi. E o teu jumento, que o jumento também era aquele que levava a carga. Seria o veículo de carga, o caminhão, alguma coisa assim. Para que tome alento. E para que tome alento, desculpe, o filho da tua serva e o forasteiro, né? Os empregados, né? Os colaboradores e aqueles que trazem também matérias, né, para negócio nesse dia. Então, seriam aqueles que vinham vender produtos também dentro da esfera das cidades. Nem ele deveria, então, fazer atividades nesse dia. Levíticos 23, 3. 6 dias trabalhareis. Volta a dizer, tua obra, Levíticos diz que é trabalho.
Mas o sétimo dia será o sábado, o Shabat, do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as suas moradas. Este tem o sentido de santificação, santa convocação também, porque as duas questões estão ligadas. Como que eu vou ter uma santa convocação se eu estarei com a minha cabeça ocupada nas atividades seculares da minha vida de segunda a sexta, por assim dizer, ou de segunda a sábado hoje para nós, e no domingo trabalhar de forma normal ou usar algum tempo desse dia para o trabalho. Eu estou fazendo o que Deus manda? Eu estou desobedecendo a ordem divina. Isso nós vemos então lá no Velho Testamento, que tem a ver com um caráter também civil, muito mais civil do que meramente religioso. Êxodo 31, verso 12 a 18, depois você pode ir ler o texto todo, senão eu vou destacar só o verso 13, apresenta o Shabat como sinal da relação do povo de Deus que o santifica. É você que tem que estar o quê? Se santificando? Não, você tem que estar obedecendo a Deus que Ele vai te santificar. Ele vai derramar das tuas bênçãos sobre a sua vida. Olha a inversão de valores que às vezes nós fazemos com relação ao nosso dia do Senhor, ao nosso dia de descanso que nós temos no domingo. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados. Quando fala aqui no plural, Shabat quer dizer o quê? Todas as minhas festas, não só um dia na semana. Porque o texto vai dizer: pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Nós queremos fazer o quê? Nós queremos usar esse dia para nos santificar, ou nós queremos estar nesse dia para receber de Deus santificação? O texto é bem claro ao dizer, lembra-te desse dia para santificar? O santificar é se colocar na dependência total de Deus, que vai santificar a sua vida. É Ele que vai fazer, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai agir. Às vezes nós queremos barganhar com Deus no domingo também, mostrando a nossa força, a nossa atividade para com Deus, para que Ele veja que nós estamos santificando esse dia na sua presença. Não é dessa forma, a santificação vem dele. Nós temos que nesse dia guardar, obedecer, nos colocar na presença dele para que ele nos santifique. Nós invertemos o nosso domingo também. Vamos olhar para isso, porque esse dia é um dia, sim, de descanso solene, sim, mas não vamos esquecer que por trás desse descanso solene há muitas questões ligadas à lei, de caráter civil, que precisa acontecer dentro do nosso contexto dominical. As leis que devem reger o nosso domingo. De segunda a sábado nós usamos o nosso veículo e no domingo vamos lavar esse veículo. Nós estamos seguindo a lei nesse sentido ou nós estamos fugindo à lei? De segunda a sábado nós trabalhamos, mas não deu tempo de fazer tudo. No domingo a gente vai aproveitar o embalo do dia de descanso e vamos fazer. Daí a gente vai ter uma horazinha que a gente vai na igreja e se santifica na presença de Deus. Será que nós vamos receber a santidade de Deus na nossa vida? Creio que é isso que precisamos analisar com relação a esse mandamento, que é muito falho na vida do ser humano. De segunda a sábado, nós fazemos as nossas atividades e descansamos no domingo. Abriu o mercado domingo, eu vou comprar alguma coisa lá. Cadê o servo e a serva descansando? Domingo tá tendo uma atividade em tal lugar ali para compra e venda de produtos nesse dia. Eu vou lá para ver, porque isso daí eu posso ter algo importante para mim e eu vou então usar também esse momento do meu descanso para aqueles que estão lá, que vieram de fora, os forasteiros estão lá expondo sua mercadoria para eu comprar. Eu estou, de fato, vivendo a lei do Senhor nesse sentido? Eu estou deixando que Deus santifique a minha vida? Vamos analisar bem friamente como nós vivemos o nosso dia do Senhor à luz desse mandamento. A solenidade desse repouso era grande, meus queridos, e também era responsabilidade civil.
né? Muito mais do que 1 hora domingo de manhã, 1 hora domingo à noite dentro da igreja, né? E isso não traz santidade para nós, não. Deus vai nos santificar se nós deixamos, né, o período, outros desse dia, para esquecer as responsabilidades que Deus colocou sobre nós, para nós termos uma fé de confiança no Deus que age sobre a nossa vida. Responsabilidade civil. Quem desconsiderava essa responsabilidade, quem não vivia essa lei, ele tinha até como quê? Como um fator de punição na sua vida de morte. Era um contexto da lei civil essa morte, né? Não era na lei cerimonial. Olha o que diz os versos 14 e 15 de Êxodo. Pois qualquer que nele fizer alguma obra. O que é obra? É aquilo que Levíticos fala, trabalho. Aquele que fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Está falando de quem? Do povo de Deus. Não está falando daqueles que trabalham e que não têm Deus como referência na sua vida nesse dia, né? A eles é outra coisa, né? Está falando de quem tem Deus como referência na sua vida. Qualquer que no dia do sábado, ou qualquer que no dia do descanso, fizer alguma obra ou algum trabalho, né, civil que não tenha necessidade, que não promova a vida, morrerá. Era isso que falava. Por que não tenha necessidade não produz vida? Porque tem atividade, sim, que nesse dia é louvável, porque tem a vida como o centro, né? Aquilo que Jesus vai falar. Se você cria as suas ovelhas e nesse dia de descanso uma das suas ovelhas escapa do curral, né, e se perde, o que você faz? Você pega as 99, coloca no curral e vai atrás dessa ovelha perdida, né? Mas no sentido de entender o quê? Que ela precisa de cuidado, né? Como nós vamos analisar isso? Nós vamos analisar pegando como exemplo aqui médicos, enfermeiros, atividade relativa à venda de medicamentos, farmácias, que nesses dias têm que estar em atividade, né? E nesses dias precisam, então, vamos falar, caiu no domingo, ele vai deixar de fazê-lo? De jeito nenhum, né? É a atividade da vida dele. Mas ele vai ter um dia de descanso e ele vai ter que lembrar nesse dia de descanso também a sua necessidade junto com o Senhor, vai fazer desse outro dia um dia no Senhor na sua vida, né, para que Deus o santifique também, né? Em 7 dias, não necessariamente que domingo o médico não vai trabalhar. Imagine se nenhum médico trabalhar no domingo. Imagine se o motorista do hospital não trabalhar no domingo. Ele precisa fazer a sua atividade, mas ele vai ter o seu dia de descanso também para ele agir na presença de Deus. E até mesmo nesse dia, vai fazer isso também, okay? Como uma doação de vida, né, na presença de Deus em primeiro lugar e diante dos seus semelhantes, né? Então nós precisamos entender isso. Aqui está falando de atividades que podem ser paradas, atividades que não têm necessidade. Essas atividades que não têm necessidade, se alguém fizesse, seria eliminado do meio do povo de Deus. Então o Shabat deveria ser guardado nesse sentido. Como que uma aliança também perpétua em cada geração, né? Isso está falando lá do Velho Testamento. Essa geração que Jesus Cristo vai falar ainda lá nos Evangelhos. Verso 16. Pelo que os filhos de Israel, está falando para o povo de Deus, guardarão o sábado, o Shabat, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Gerações de quem? Dos filhos de Israel. Também vamos entender isso por quê? Por causa do caráter civil. E nós vamos ter a lei civil que ela vai até uma altura na história do povo de Deus de Israel. Ela vai deixar de existir esse caráter de lei civil quando Israel deixa de ser povo. Só vai retornar isso que vai deixar lá nos anos 70. Só vai retornar Israel como povo de Deus no ano 1948, com uma nova lei que não tem mais esse caráter. Então não vai ter mais essa legalidade também desse sábado na lei de Israel que nós devemos prosseguir. Isso era para o povo de Deus no Velho Testamento. Vamos entender isso também. Depois nós vamos ver o que é a essência disso no Novo Testamento, sim. Em outro lugar que nós precisamos ver, o preceito também é repetido. A quebra do Shabat deve ser punida com a morte. Por quê? Porque tem um caráter civil de lei, né? Não só cerimonial.
E sequer então o que? Os fogões, né, poderiam funcionar no dia de descanso. É interessante nós olharmos para isso, parece um exagero. Êxodo 35, verso 2 e 3. Trabalhareis 6 dias. Trabalho. O sétimo dia vos será santo, cessar o trabalho. O sábado do repouso solene ao Senhor, o seu Shabat. Quem nele trabalhar morrerá. Certo? Era o que dizia aqui. Mas olha o que diz a continuação. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado, no dia do Shabat. Por quê? Um dia antes, o que Deus dava para esse povo mesmo? Deus dava o alimento dobrado que eles deveriam preparar para esse dia, para que nesse dia eles pudessem realmente descansar, relaxar. Imagine nesse dia o patrão, né, o dono de casa, a dona de casa, chega para a empregada doméstica, fala, ó, domingo você venha fazer a comida aqui em casa, porque nós precisamos descansar. Não é, ele tinha que descansar também. Então, um dia antes, preparava dobrado para no outro dia descansar. Essa era a expressão que tinha aqui, forçando esse povo o quê? A olhar para o contexto geral de tudo, nesse dia. Por isso, não acender o fogo era dizer o quê? Não se preocupe em estar nesse outro dia procurando o que fazer. Faça e deixe pronto, preparado anteriormente para descansar. Para você mesmo descansar. A questão é humana nesse sentido. Um exemplo de aplicação da pena de morte para a violação do Shabat está em Números capítulo 15, anota aí no seu papelzinho, depois você lê, verso 32 a 36. É um exemplo de aplicação de pena de morte para quem violasse o sábado. Eu vou ler, mas depois você pode ler com mais calma. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Lembra lá do que fala lá para não acender fogo? Ele foi apanhar lenha. Essa era a questão, esse era o problema. No dia de sábado, Shabat. Os que o acharam apanhando lenha trouxeram Moisés e Arão e toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que ele havia de fazer. Então disse o Senhor a Moisés, Deus falando, teocracia, não vamos crescer, tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Por quê? Porque ele apanhou lenha. Ele apanhou lenha para quê? Possivelmente, talvez, pudesse ser para vender para aqueles que pudessem estar usufruindo nesse dia. Esse dia não era dia de trabalho. É isso que nós precisamos analisar aqui. Neste caso, estava sendo um caráter civil. Todos pararem as suas atividades nesse dia. Caráter civil. Dentro de um contexto de um povo separado, de um povo que confiava, um povo que colocava todas as suas esperanças em Deus. É um povo que vivia a teocracia. Deuteronômio capítulo 5, que repete as palavras de Êxodo 20, verso 11 a 15, vai trazer um acréscimo nesse dia para nós. Porque Êxodo fala, lembra-te desse dia para o santificar, certo? Lembrando que desse dia, o caráter civil desse dia, para que Deus dê santificação à sua vida. Não para você, mas muito mais para Deus agir na sua vida. Não é o seu esforço, é o seu descansar em Deus nesse dia. Porque o seu esforço você já fez confiando em Deus nesse dia. Então ele vai te santificar. Em Deuteronômio 5, há um acréscimo para essa expressão do lembrar desse dia. O Shabat tem uma relação com o alívio da escravidão sobre os egípcios no dia 15. No versículo 15, desculpa. Diz assim, Deuteronômio 11, de 1 a 15. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Guarda, agora entrando no nosso mandamento, o dia de sábado, Shabat, para o santificar. Como que é a mesma santificação, como que se dá? Descansa no Senhor que Ele vai santificar a sua vida, Êxodo 20. Como te ordenou o Senhor teu Deus? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, relação trabalho, atividade. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, aumentou um pouquinho, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi,
nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Viu agora como dá um aspecto civil muito mais intenso aqui para nós? Por que de tudo isso? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado, o Shabat, guardar o dia do Shabat, porque Deus te deu liberdade. E nessa liberdade você precisa aprender a descansar nele. Deus tirou você da escravidão. Você não vive mais, né, como vivem os pagãos, os gentios, na sua ânsia desenfreada de acumular riquezas para si, porque olham só para esse momento. Você foi livre disso. É o que diz a palavra de Deus. Você não tem essa ideia de acumular tesouros simplesmente na terra, mas acumular tesouros nos céus. É aquilo que Jesus vem falar para nós depois, e nós vamos entender isso lá no Novo Testamento. O princípio aqui de intercalar 6 períodos de produção com um de descanso é aqui repetido lá em Êxodo 23 e Levíticos 25, do verso 1 a 7. Depois você pode ler esses dois textos. E é interessante nós olharmos para esse texto de Êxodo e Levítico, porque existe até uma expressão de descanso aqui que eu gostaria de ver quem pega radicalmente o texto na palavra sábado, fazê-lo na presença de Deus em fé. Porque após 6 anos de cultivo, 6 anos de trabalho, a terra deveria descansar um ano. Durante um ano inteiro não poderia ter atividades. Imagina você parar as suas atividades por um ano. Mas era lei. E agora? Como fazê-lo? Mais do que uma definição de caráter, então, ritual, e é aí que entra a questão, beneficiava o quê? O sentido cívico do povo em geral, porque os pobres e os animais do campo tinham acesso direto ao quê? Ao sobejo dos pomares de plantação, aquilo que ficava, né, e que durante esse ano, então, estava ali para que todos pudessem usufruir. Não era você cultuar nesse ano sabático para você ter lucro, bem pelo contrário, nesse ano sabático, né, aquilo que a terra dava era para todos, então você tinha que usufruir junto, dar juntos. Imagina você fazer essa expressão hoje, né, naqueles que têm a ânsia só de ganhar. Né? A ação aqui é cívica, para o que existisse um equilíbrio entre as pessoas. Tanto é que nesse ano também devolvia até mesmo que aquilo que alguém perdeu, aquilo que alguém não tinha e precisou vender para o seu irmão, devolvia para ele novamente, para começar tudo de novo na presença de Deus. É isso que nós vamos ver semana que vem. E é interessante nós olharmos para isso também. Semana que vem nós vamos continuar essa segunda parte e vamos prosseguir na releitura do 4º mandamento no Novo Testamento e a consideração para a Igreja Bíblica e Reformada hoje. Bíblica e Reformada, tá? Não vamos esquecer dessa expressão. Né? Espero que tenha compreendido aí agora a sequência desse 4º mandamento, o caráter não meramente religioso que ele tem, mas um caráter civil de regular todas as nossas atividades de confiança e de fé em Deus. É aqui que nós precisamos começar a compreender melhor essa expressão do dia de descanso solene ao Senhor, né? Para nós santificarmos ou para nós recebermos de Deus a santificação por um ato de fé que nós temos na confiança do Deus que ajuda-nos em todas as coisas. Vamos pensar nisso. Semana que vem nós prosseguimos, ok? Estou gastando tempo mesmo, violento, nesse 4º mandamento. Os outros mandamentos não vão ser tantos assim, mas nesse daqui, porque nós precisamos entender muito, muito, muito bem como nós vivemos o nosso dia de descanso ao Senhor, o nosso domingo na presença de Deus, ou o dia que o Senhor nos dá para que nós possamos descansar nele. Para entender o quê? Como nós vivemos a nossa fé nos outros dias na presença de Deus, como está a nossa visão em relação ao nosso trabalho,
né, não apenas egoisticamente para nós e não apenas olhando para o mundo terreno, mas olhando para tudo, né, de Deus na nossa vida e as pessoas que nos cercam, que estão ao nosso lado. É muito importante isso. Desculpe novamente essa expressão, né, aqueles que guardam o sábado na expressão dos sabatistas ou dos adventistas não conhece a realidade do ensino da palavra de Deus. E nós que valorizamos o nosso dia do Senhor, o domingo, que nós entendemos isso na presença de Deus, não valorizamos os outros dias que nós deixamos, né, que ficaram para trás, para guardar esse dia na presença de Deus, para que Deus nos santifique. Precisamos também acordar-nos como igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja bíblica, uma igreja reformada, que vive a lei de Deus para nós hoje também. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Dúvidas? Traga para nós e nós vamos falar sobre ela. Até hoje eu não vi dúvidas na vida de vocês, porque não vem nenhum comunicado de dúvida, mas dúvida traga para nós entendermos melhor, porque nós precisamos entender isso de nós. Por quê? Porque isso tem a ver com o nosso Shabat eterno, com o descanso eterno na presença de Deus. O descanso eterno que nós vamos ter diante daquilo que nós vivemos, sim, dentro desse período que Deus nos deu aqui, guardando os seus mandamentos. Que Deus assim nos abençoe. Forte abraço desse irmão em Cristo, um bom resto de dia na presença do Senhor e uma boa semana que virá. Que Deus esteja conosco. Que nós venhamos a vivê-la com responsabilidade e viver na fé que nós temos no nosso Deus.